Completamente só, triste e sem nenhuma garantia de sobrevivência, Michel tem de fazer uma escolha. Abandonar Avignon e retornar a uma casa vazia. Ou pôr em prática suas habilidades médicas, mesmo que isso signifique tornar-se vítima da peste. Provença, sul da França, 1545. Michel de Nostradame está arrasado. Ele perdeu a sua esposa e o bebê para a peste negra, além do seu avô e mentor, Pepe. Sua ascendência judaica e o conhecimento das estrelas o colocam em conflito com a igreja. Devia se ajoelhar e pedir perdão à Virgem. Ela pode interceder a seu favor. Mais um aqui, vamos lá, vamos. Prepare essa isso aí. Embora ele tenha conseguido se defender das acusações de heresia, os inquisitores podiam voltar a persegui-lo a qualquer momento. Em vez de retornar à antiga vida, Michel põe em ação seu treinamento médico e suas habilidades farmacêuticas, cuidando das vítimas da peste em Avignon. Alguns conseguem se salvar. Muitos estão condenados. A peste provoca febre, vômitos e lesões negras. Babando sangue e se contorcendo em agonia, as vítimas costumam morrer em alguns dias. Ocorrendo repetidamente há 300 anos, a peste dizima cerca de 75 milhões de europeus. O combate a esse surto desafia a perícia e a sanidade de Michel. Diante de uma peste, os curandeiros, obviamente, eram muito requisitados. E se você conseguia adquirir fama como médico por fornecer algum tipo de medicamento que funcionava, é claro que você era muito mais requisitado. A peste negra é disseminada por ratos e transmitida pela picada de pulgas. Mas no século XVI, ninguém sabia disso. As pessoas simplesmente acham que estão amaldiçoadas. A maioria dos europeus, fossem eles instruídos ou não, alfabetizados ou analfabetos, ainda acreditava que a doença, especialmente a peste, era um castigo de Deus pelos pecados. Para tratar a peste, Michel prescreve ar fresco, a remoção dos cadáveres infectados e misturas fitoterápicas ricas em vitamina C. Beba. Meu filho está vivo. Está sim. E o meu marido? Há quanto tempo tem a peste? Há dias. Não há manchas negras. Você vai viver. Eu não acredito. Seu filho precisa de você. Deve comer. Coma isto. Vou pedir aos vizinhos que tragam sopa. Não podem entrar na casa. Então vão deixar na porta. Mas vão cuidar de você ou sentirão a minha ira. A peste mantém Avignon sob seu controle. Então, misteriosamente, como sempre, a epidemia perde a força. As pessoas lentamente voltam às suas rotinas. Mas não Michel. Ele perdeu tudo. Sem ninguém com quem se preocupar, ele está sem rumo. Até que um encontro fortuito muda a sua vida. A porta estava aberta. Já nos vimos. Na rua. Eu vi você aquele dia no tribunal. Eu atuei como escrivão pelo dinheiro. Eu não sou inquisidor. O que quer? Eu vim dar um apoio.
Eu não preciso de apoio. Oh, precisa sim. Quando entrei, você estava em transe. O que você quer? Você vê coisas. Seu avô também via. Ele usava as visões para profetizar. Discutíamos isso. E daí? Você pode assumir o bastão que ele deixou. Não. Não pode continuar como antes. Por quê? Os médicos vão voltar. Eles não vão permitir de jeito nenhum seu trabalho, pois não se graduou em Avignon. E ao problema do seu sogro, ele ainda lamenta a perda da filha. E eu não lamento? Ele voltará ao tribunal. Dessa vez dirá que roubou sua filha usando mágica e quando findou o efeito, permitiu que sucumbisse à peste. Eu acredito que a acusação será acatada. O temor da vingança do sogro estimula Michel a agir. Suas visões lhe dizem que corre perigo. Ele precisa aproveitar o momento. Em 1547, após a praga em Avignon, Michel de Nostradame se muda para Salon, um agitado centro comercial 40 quilômetros a sudeste. Bem-vindo. Ele fica com seu novo amigo, Pierre, que o apresenta a todos. Eu quero lhe apresentar minha Muitas irmã. pessoas ouviram falar de Michel e estão ansiosas para saber mais sobre o médico que enfrentou a peste em Avignon. Soube da sua coragem. Entre os curiosos, uma jovem viúva, Anne Ponsard de Gemel. Na peste da Páscoa, que Deus o tenha, e Jeanne perdeu o dela na última epidemia. Se estivesse aqui, talvez fosse diferente. As pessoas costumam exagerar o meu papel. Você me salvou. Salvei? Você me deu pão. Disse aos vizinhos para cozinhar para mim. Pôs bálsamo na minha pele, deu alguma coisa para o meu filho comer. E eu vivi. Extraordinário. Não é extraordinário. Salvou muita gente. Michel, podemos ver seu trabalho? Não há nada para ver. Ela refere-se às profecias. Não é mágica. Vem do estudo das escrituras. As forças planetárias que nos afetam. Há homens lá em Bem, cima? na Renascença, a informação era muito valorizada. E os astrólogos realmente faziam parte daquela economia da informação. Era o oposto da superstição. Você era figura pública, cujo negócio estava estabelecido numa rua, como um banco em Zurique por várias gerações. Mas eu quero saber como. Qual o método? Há uma relação invisível entre nós e o nosso signo. Ou os anjos vêm discretamente e nos impelem segundo as forças? E o mecanismo, qual é? Esse é um dos segredos de Deus. Tudo que eu posso dizer é que os planetas se movem. E seus efeitos podem ser observados. Há muito que aprender. Eu vou lhe mostrar. Agora? Com o tempo, se você voltar. A Lua e o Sol giram em torno do mundo. Se pudesse olhar pela janela de Nostradamus, veria uma esfera armilar que representa os diversos círculos de movimento no céu. A Lua, o Sol, os planetas, os signos do zodíaco. O Sol se desloca e então anoitece na França. Está com frio? Estou. Chega mais perto. Agora, Gemela e Michel estão de novo ao Sol, enquanto o Sol continua sua jornada à nossa volta. Fique aqui. Pierre vai voltar. Ainda não. Sou uma viúva e você é um viúvo. Devíamos estar... Como você vê?
Eu limpo minha mente. Você me ensina? Não pode ser ensinado. Então, me mostre. É algo perigoso. Por que a Inquisição proibiu a prática? Porque provoca visões. Visões horríveis. Elas o apavoram? São visões do diabo. Não. Então de onde elas vêm? Não são do diabo, mas de Deus. O que ele quer de mim? Talvez ele revele o futuro. Não se preocupe, não enfrentará isso sozinho. Michel usa um método de adivinhação chamado cristalomancia que o avô lhe ensinou. Eu uso esta vasilha de bronze sobre um tripé de ramos de louro. Visto esse manto especial umedecido para poder transmitir melhor. A hora ideal para previsões é à noite. Quando há silêncio. Eu tenho uma varinha que eu passo na borda da vasilha. A água parece respirar com os sons. E isso traz conhecimento e previsões sobre o futuro. Elas aparecem como imagens, visões. Então, está praticando. Não, só estou mostrando. Pierre tem uma proposta. Um almanaque. Prevê vários acontecimentos para o ano que vem. Está na moda na Itália e logo estará aqui também. Baseia-se na astrologia. Entre outras coisas. Certo. Então, o que acha? As previsões estão corretas? Não. Onde os italianos estão errando? Não levam em consideração as revelações dos livros antigos. Números, por exemplo, ou códigos. Então, poderia escrever um desses? Não farei profecias. Quem disse isso? Como? Estude os horóscopos, examine seus queridos números e códigos e outras coisas. Você pode ver. Eu não vejo. Prever, descrever, interpretar, chame como quiser. Você pode dizer às pessoas o que esperar e... elas pagarão por isso. Os editores do século XVI eram como os editores atuais, empresários. Eles queriam lucrar. Como os almanaques eram amplamente lidos e consultados por agricultores em todo o Ocidente, já havia um mercado pronto. Estude os horóscopos, examine seus queridos números e códigos e outras coisas. As pessoas do século XVI não sabiam ler. Quer dizer que os almanaques não chegavam até elas? Não, chegavam sim. Principalmente porque, em vez de palavras, no almanaque usavam símbolos. Não era preciso ser alfabetizado para comprar e usar esses almanaques que eram tão úteis para a vida diária. O que fará? Voltará para a estrada como farmacêutico viajante? Não consigo ver Gemelli nessa vida. E você? Sem licença médica, sem dinheiro e nenhuma perspectiva concreta, Michel não tem muita escolha. Seu futuro o apavora. Mas suas visões o apavoram mais. Salon, na França, 11 de novembro de 1547. Em nome Pater, Filii... Astrólogo e curandeiro, Michel de Nostradame começou vida nova ao lado de Anne Ponsard Gemel. E recebeu uma proposta comercial promissora. Como parte desse recomeço, seu amigo Pierre, um editor, quer que ele escreva um almanaque, um livro de previsões. Mas, para isso, Michel precisa encarar visões obscuras que o assombraram a vida toda.
vencerá o velho. Numa arena de combate. Numa única luta. Ele vai furar seus olhos na gaiola dourada. 2 ferimentos em um. E ele terá uma morte cruel. Michel, sente dor? Isso me esgota. Quem é o homem na sua visão? Você não deve ficar me questionando. Bom, é que pode ajudar nas vendas se soubermos Nós quem ele poderíamos ser decapitados se eu lhe dissesse quem é. Isa bem. Noite após noite, Michel registra suas visões contendo detalhes horríveis. O sangue dos justos. Londres. Queimada pelo fogo. Em 3 vezes 26, a grande dama cairá do seu pedestal. Da mesma seita, muitos serão mortos. Escrevendo em versos de 4 linhas chamados quadras, Michel reúne 100 visões, o suficiente para Pierre publicar num livro. Bom! Eles o chamam de profecias, e ele se torna um sucesso instantâneo em Provença e além dela. As profecias realmente começaram na Idade Média. A mídia impressa lhes ofereceu um megafone difundindo a obra, e Nostradamus reuniu essa coleção. A maioria dos astrólogos, como a maioria dos homens esclarecidos, escrevia em latim para os colegas. Ele escrevia em francês e as pessoas da corte podiam ler. A rainha Catarina de Médici podia ler. Alguém lia para as pessoas do povo e elas conseguiam entender. Os leitores ficam fascinados pelas previsões de Michel. E sua fama se espalha por toda a França. Pouco depois, uma de suas profecias pessoais se realiza. É um menino. Michel. Antes da morte de Henriette e do bebê, eu tinha visões de um filho. Um filho que viveria muito. Alegre-se, Michel. Ele é seu filho. O boca a boca leva o nome de Michel até Paris, onde a rainha Catarina de Médici lê seus versos e fica alarmada. Minha rainha. Leia isto. A varinha em sua mão é posta no meio das pernas do tripé. Ele borrifa com água a borda das vestes e o pé. A voz, medo. Ele treme em seus trajes. Descreve um vidente, um oráculo. Nostradamus. Já ouviu falar nele? Ouvi, sim. É um desses magos provençais que fazem previsões num almanaque anual. Os camponeses adoram essas coisas, puro entretenimento. Leia mais. Eu vi um cometa, rainha. Leia Veja. mais. O leão jovem vencerá o velho numa arena de combate numa única luta. Traga-o até mim. Ele está em Provença. Eu não sou rainha de Provença?
Em 1556, a rainha francesa Catarina de Médici convoca Michel de Nostra-Dame, de sua casa em Salon até a corte real em Paris. Para um astrólogo como Nostradamus, a fama poderia lhe arranjar um patrono, mas também arranjava inimigos. Na verdade, temos inúmeros exemplos de astrólogos do século XV e XVI que adquirem um prestígio em determinadas cortes, mas também são repentinamente presos pela Inquisição. Cauteloso em relação à ordem da rainha, Michel e Pierre não têm escolha a não ser irem até Paris. As visões se originam do nada. Violentas. Chocantes. Terríveis. Michel! Michel! Eu não quero morrer como herege porque alguém me interpretou mal. Vamos para casa. Não podemos. O leão jovem vencerá o velho numa arena de combate numa única luta. Ele vai furar seus olhos na gaiola dourada. 2 ferimentos em um. E ele terá uma morte cruel. Escreveu essas palavras? Escrevi. O que significam? São uma visão. Você é feiticeiro? Não sou, senhora. Sou um bom cristão. Venha comigo. Diga ao seu rei. Levante-se, meu rapaz, ou fale com o chão. Como se chama? Nostradamus, senhor. Ah, então é você, não é? A rainha acha que é feiticeiro. Você é? Não, senhor. Faz mágicas? Não, senhor. Controla outros espíritos? Eu não faço isso, senhor. Eu sou um médico comum. Medicina? Sim, senhor. Qual a especialidade? É peste. Conte-lhe a sua previsão. O leão jovem vencerá o velho numa arena de combate numa única luta. Já leram isso pra mim? Ele vai furar seus olhos na gaiola dourada. 2 ferimentos em um e ele terá uma morte cruel. Isso é tudo? É o meu sonho. Sonhei isso aqui. Há 200 léguas. Esse vidente também sonhou isso. Não deve participar do torneio amanhã. O quê? A rainha crê que eu esteja em perigo, Nostradamus. Suas previsões dizem isso? Senhor, eu não creio que as previsões devam ser interpretadas tão diretamente. Como deveriam ser interpretadas? Não sei, senhor. Sou só um receptáculo. Elas vêm até mim. Eu as recebo, posso expressá-las, mas não posso interpretá-las. Elas preveem o futuro? Eu não sei. As interpretações para o futuro são para os que vivem no futuro. Todos vivemos no futuro. Somos esperanças, sonhos e medos. Minhas esperanças vão se realizar? Eu não sei. Vão aplacar os temores da rainha? Acho que não, senhor. Então, para que serve? Elas nos alertam. Os sonhos nos alertam. Catarina de Médici podia patrocinar qualquer um, mas um astrólogo envolvia muitas coisas. A pessoa tinha acesso à corte e a algumas das pessoas mais ricas da França. Um ponto negativo disso é que os críticos a acusavam de ser uma rainha italiana maquiavélica, disposta a destruir a França. Quanto a esse homem, qualquer um pode fazer previsões. Você faz. Não sobre o bem-estar de Vossa Majestade. Então, não devo acreditar nele? Se ele corresse tanto risco quanto Vossa Majestade, veríamos a qualidade de suas previsões. Por exemplo, ele profetiza felicidade para Vossa Majestade. O senhor é feliz, ele é feliz.
Se ele profetizar a morte de Vossa Majestade, quando o senhor morrer, ele também morre. Durante 3 anos, a previsão mórbida de Michel não se materializa. Mas em junho de 1559, a filha do rei Henrique se casa com o rei da Espanha. Henrique decreta 3 dias de comemoração, inclusive um torneio do qual ele próprio participará. Os monarcas do século XVI eram interessados e muito atraídos por jogos como torneios que simbolizavam o poder guerreiro aristocrático da Idade Média. Todo rei queria vestir sua armadura e o torneio era uma forma de resgatar aquela imagem do rei guerreiro. Enquanto o rei se apronta para as disputas, a rainha teme por sua vida. Pelo amor de Deus, não vá. Por mim, senhor. Em Provença, Michel também está atormentado. O que foi? A precisão de seus versos vai ser testada. Paris, junho de 1559. O rei Henrique da França disputa um torneio para comemorar o casamento de sua filha. 3 anos antes, Michel de Nostra-Dame publicou um verso que parecia prever a morte de Henrique. A rainha Catarina de Médici implorou ao marido que não disputasse. Mas o rei não vai desistir. Por um momento, a rainha suspira aliviada. Mas seu pior pesadelo se materializa. Meu senhor! Meu senhor! Meu senhor! Senhor! Chamem o médico do rei! Senhor! Com o impacto, a lança do outro cavaleiro se estilhaçou e lascas da madeira penetraram no olho do rei. Tire isto. Nós ainda não podemos remover nada, senhor. Primeiro temos que discutir. A teoria médica do século XVI não incluía o tipo de ferimento que o rei Henrique II sofreu no torneio que ele disputou. Esse tipo de lesão era algo que a maioria dos médicos nunca tinha visto. Quem de vocês já viu um ferimento assim? Ninguém, majestade. Um experimento ajudaria? Sem dúvida. Quer cabeças frescas? 10, 100? 4. Morris, corte a cabeça de 4 prisioneiros. Faça o experimento. Mas faça logo. Viu isso nos seus livros? Não. Nostradamus viu? Talvez. Como assim? Talvez Nostradamus tenha causado isso ao rei. O que aconselha? Feitiçaria é heresia. E a punição recomendada é a fogueira. Execute Nostradamus. Mais visões apavorantes de Michel se concretizam enquanto os parisienses o queimam simbolicamente. Nesse meio tempo, os médicos do rei lutam para salvar o paciente real. Eles fizeram a única coisa que sabiam fazer. Resolveram fazer experimentos com alguns pobres diabos que estavam presos e condenados à morte. Segure firme. Quebrou. Outra. Ótimo.
Ah, bem melhor. Deixamos. É impossível retirar a obstrução sem remover o olho e metade do cérebro. Isto vai causar a morte do rei. O que vamos fazer? Vamos entregar a Deus. Então o rei vai morrer. E então? É impossível, Majestade. Foi isso que você previu? Parece que sim. Parece? Eu fui aconselhada a executá-lo. Como quiser, Majestade. Você causou isso? Não, senhora. Eu vi e não consegui impedir. Disso eu sou culpado. Todos somos. Faça o horóscopo dos meus filhos. Comece pelo mais velho. Será uma honra, Majestade. Eu preciso saber o futuro da França. Conforme Michel descrevera, o rei Henrique morre de forma lenta e dolorosa. O verso sobre o torneio fatal se torna notório. E num golpe cruel do destino, a morte do rei Henrique garante a imortalidade de Michel. O filho mais velho de Henrique assume o trono. Entretanto, morre pouco depois. A coroa vai para seu jovem e inexperiente irmão, com a rainha controlando os assuntos de Estado. Desde o início da Reforma, 40 anos atrás, há confrontos entre católicos e protestantes. Agora o conflito religioso ameaça a monarquia francesa. Para restaurar a ordem, Catarina prepara uma viagem real. Uma visita da corte a toda cidade francesa importante. Uma viagem real era simplesmente uma jornada de toda a corte para fora de Paris, visitando as províncias e, na maioria das vezes, era um evento social. Mas não dessa vez. A viagem real organizada por Catarina de Médici em 1564 era explicitamente um evento político. A menos que a rainha consiga que as autoridades locais imponham a tolerância religiosa, a guerra civil será inevitável. E ao longo do caminho, a peste ainda imperava. A cidade de Salon. A peste na cidade, Majestade. Em Salon, Michel, agora conhecido pelo nome latino de Nostradamus, continua a escrever versos. A rainha não resiste a uma visita a seu profeta. Nesses 10 anos, desde a morte do meu marido, eu protegi minha família. Mas as responsabilidades têm pesado muito. Preciso saber o futuro, Nostradamus. Eu posso fazer um horóscopo. Nada de horóscopos. Preciso proteger meu filho. Seu rei. Preciso saber o futuro. Use seus poderes para mim. Eu não posso. Eu era só um receptáculo. Para que os outros saibam, agora e no futuro. Pode ver o fim de todos os homens. Reis, príncipes, papas, padres, profetas. Como vai terminar, Nostradamus? Prepare a vasilha e utilize sua arte para mim. Agora! Vou lhe dizer como termina. Na parte mais profunda da Europa Ocidental, numa família humilde nascerá uma criança, cujas palavras irão seduzir muitos. A maior parte da batalha será contra Rister. À noite, eles pensarão ter visto o sol.
a guerra horrível que está sendo preparada no Ocidente. Do céu virá um grande rei do terror. O anticristo logo aniquilará os três. Essa guerra sangrenta vai durar 27 anos. Depois virá uma destruição horrível de pessoas e animais. É assim que termina. Pouco tempo depois da visita da rainha, a saúde de Michel começa a declinar. Sua última previsão data de 1º de julho de 1566. Ao cair da noite, ele diz a um visitante: "Não me encontrará vivo ao amanhecer." E ao alvorecer, Michel de Nostradame está morto. Mas Nostradamus viverá para sempre, à medida que seus escritos assumem vida própria. Michel de Nostradame pode ter morrido, mas sua obra permanece impressa. Através dos séculos, ela é citada sempre que a França está em perigo, e Nostradamus aparece no registro oficial. Nostradamus se tornou parte da história nacional da França, pois foi reproduzido durante os séculos 17, 18 e 19. É difícil excluí-lo da história nacional, e é por isso que ainda falamos sobre ele até hoje. No século XX, Nostradamus é um nome familiar no mundo todo. Muita gente acha que suas previsões são infalíveis. Nostradamus é alguém muito superior aos outros profetas e videntes. Nostradamus escreveu quase 1000 quadras, versos obscuros abertos a qualquer interpretação. Por exemplo, os crédulos dizem que ele previu a Segunda Guerra Mundial. O que Nostradamus ofereceu a seu povo e a nós foi um espelho mágico que mostrava o que iria acontecer. Os nazistas diziam que Nostradamus previu a vitória dos alemães na França. E quando os alemães entraram na França, em Sedan, eles jogavam panfletos dos aviões. Os franceses que acreditavam muito em Nostradamus fugiram rumo ao sudeste da França, deixando as ruas até Paris sem refugiados. E os alemães puderam avançar bastante até Paris. Existe a famosa quadra número 224 de Nostradamus, que parece citar o nome de Hitler. Com a fome, as feras selvagens cruzarão os rios. A maior parte do mundo estará contra Richter. O grande homem vai desfilar numa gaiola de ferro. A criança alemã não entende nada. Há os termos alemã e Richter citados na mesma quadra. Essa quadra é fascinante porque mostra o que vai acontecer a Hitler e também a Mussolini, que acabou pendurado de cabeça para baixo numa gaiola de ferro, isto é, numa garagem queimada perto do Lago Como, na Itália, com a amante dele. A fome das feras selvagens, elas cruzarão os rios. Se refere aos russos, que cruzaram os 2 rios para chegar à Alemanha. A criança alemã não entende nada, implica que eles não entendiam o que aconteceria com eles, em razão de seguirem Hitler. Creio que a quadra fez muito sentido. Os céticos zombam da ideia de que Nostradamus se referia a Hitler. A
A dúvida no caso se refere ao fato de que um homem chamado Hitler surgiria na Alemanha e causaria muitos problemas. Na verdade, é preciso notar que o termo usado é Rister, que na verdade é o antigo nome latino do Baixo Danúbio, ou seja, os termos são similares. Os dois estão relacionados. É claro que vai haver quem diga, mas ele nasceu bem perto do Danúbio. Esse tipo de coisa não leva a nada. Os crédulos alegam que Nostradamus previu as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, dando um fim à Segunda Guerra Mundial. Pelos portos em 2 cidades, 2 flagelos nunca vistos até agora. Fome, peste dentro do corpo, pessoas queimadas por metais estranhos. Cada linha tem algo a nos dizer. Pelos portos em 2 cidades, aquelas 2 cidades eram portuárias. 2 flagelos, nunca vistos até agora. Os flagelos são as bombas atômicas, algo que nunca fora visto até aquele momento. Pessoas queimadas por metais estranhos, o metal pesado usado dentro das bombas. Quem se opõe acusa os fiéis de confiar em edições falhas. É muito difícil achar 2 cópias de uma única edição que sejam exatamente iguais, porque tudo era impresso à mão. A impressão ficava desalinhada durante o processo. E os ajustes e correções eram feitos durante o procedimento. Com isso, muitas palavras foram impressas erradas. Os incrédulos dizem que as previsões mais conhecidas do vidente não se referem ao que vai acontecer, mas ao que aconteceu. Falo aos defensores de Nostradamus para me dizer o que vai acontecer com certo grau de precisão no futuro. No ano que vem, daqui a 10 ou 50 anos, diga-me quando a Guerra Mundial vai de fato acontecer e se essas previsões se concretizarem, eu ficarei impressionado. Os anos 60 dão outro destaque a Nostradamus: a corrida espacial, o assassinato de Kennedy. Segundo os crédulos, isso foi previsto por Michel há séculos. Do alto, o mal cairá sobre o grande homem. Um inocente morto será acusado da façanha. O responsável permanecerá oculto entre eles. Após os ataques de 11 de setembro, Nostradamus volta a atrair a atenção do mundo. Um incêndio do centro da Terra abalará as torres da nova cidade. E com isso, 2 grandes rochas travarão uma guerra longa. Até Aretusa colorir de vermelho um novo rio. Abalará as torres da nova cidade é mais ou menos evidente, mas a nova cidade ficava no novo mundo, e Nostradamus estava bem consciente disso na época. Não há razão para a nova cidade ser Nova York. Há muitas cidades no mundo com o termo nova antes do nome. Em muitas, isso realmente significa nova cidade. E a principal é Nápoles, que vem do grego Neápolis, e significa nova cidade. É isso que Nostradamus quer dizer com nova cidade. O fogo do centro da Terra é o petróleo, que foi a base da explosão. Isso refere-se à grande erupção do Monte Vesúvio ao lado de Nápoles, no início do século XI, na época em que os normandos invadiram o sul da Itália, a partir da Sicília. O frenesi talvez nunca cesse. Não porque alguém possa provar que Michel de Nostradamus soubesse o futuro, mas porque Nostradamus vai sempre estimular nossos devaneios. O interesse contínuo por Nostradamus hoje revela muitas coisas sobre nós. Demonstra que ainda estamos interessados no elo entre o sobrenatural e o natural.
Se Nostradamus ainda estivesse vivo, ele seria alguém como o Ayatollah Khomeini. Alguém à margem da sociedade, fazendo previsões sobre quem vai controlar o mundo. Hoje ele estaria escrevendo colunas num pequeno jornal americano, fazendo previsões sobre política e cultura popular. Quando não pudesse encher toda uma coluna, talvez fizesse o horóscopo da página de trás do caderno C. Podemos imaginar Nostradamus mantendo um blog. Seria uma espécie de blog muito bem protegido com senhas, que seria constantemente atualizado com informações sobre o que exatamente ocorria nos céus e na corte francesa e como se correlacionavam. Pouco importa como o consideramos, nem o que pensamos dele. Nostradamus estará conosco para sempre. Versão brasileira de